Um excelente domingo para si, para toda a sua casa, para toda a sua família. Que Deus os abençoe. O que você faria se tivesse 24 horas de vida? Só mais 24 horas. Um dia de vida. Talvez você faria de tudo para reverter a situação que o estava ou que a estava levando à sua morte. Talvez faria de tudo para reverter essa doença incurável, faria de tudo para reverter esse problema crônico, faria de tudo para reverter essa situação drástica. Muitos até diriam, é muito pouco tempo para resolver coisas de anos. É muito pouco tempo para resolver coisas antigas. Pois bem, é o desafio de 24 horas que nós estamos fazendo hoje em todas as igrejas universal do Reino de Deus. A partir do momento que você chegará na igreja, participará no culto, e nós vamos profetizar, determinar a mudança da sua vida, Deus terá 24 horas para lhe dar um sinal. Ah, Filipe, que arrogância é essa? Não é arrogância, não. É ousadia da fé. Porque o nosso Deus é Deus de desafio. E quando nós manifestamos a fé no desafio, Deus, Ele opera o milagre. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 15 anos. Eu, a partir daí, revoltei-me e tomei as piores decisões da minha vida. Eu transformei-me por completo, eu tornei-me num homem que eu nem me conhecia a mim mesmo. Eu estava a sofrer e fiz sofrer muito a minha mãe, a minha irmã e pessoas que estavam ao meu redor. A partir do momento que eu conheci este Deus vivo, tudo mudou em mim. Houve um milagre na minha vida. Vivia numa família aparentemente normal, só que o meu pai tinha uma doença grave nos pulmões. Não consigo ter lembranças dele saudável e havia muitas crises em que tínhamos que o levar ao hospital. Ele tinha muitas dificuldades respiratórias, ficava muitas vezes muito roxo e a nossa vida foi basicamente andar de médico em médico, hospital em hospital. Eu sempre pensava que aquilo se ia resolver. Até ao dia em que vi uma carta em casa que a minha mãe não me tinha mostrado, que era uma carta que dizia que ele tinha que ir a fazer um transplante de pulmões, coração, fígado, e eu aí percebi que a coisa era muito grave. Eu fui visitá-lo ao hospital e ele disse, olha, entretanto eu vou sair daqui. Ele estava animado, estava lá sentado na cama do hospital e eu fui-me embora para casa, todo contente, mas passado 3 meses, mais ou menos, ele faleceu. Quando eu cheguei a casa e vi aquele aparato todo lá em casa, aí eu vi realmente o que é que se passava, porque vi a minha irmã a chorar na rua, depois entrei em casa, estava lá a minha família toda e a minha mãe a chorar, deitada no sofá, e aí foi como perder o chão dos pés. Fiquei eu, o único homem da casa, com a responsabilidade de levar a família para a frente, entre aspas, mas eu fiz totalmente o contrário, não fiz nada daquilo. Levei toda essa revolta para os meses e anos seguintes da minha vida. E basicamente eu ia dormir, chorava todas as noites. Eu fechava-me no quarto a jogar computador, a fazer qualquer coisa, e entretanto começava aos murros à parede, à cabeçada, e depois a minha mãe e a minha irmã a bater do lado de fora da porta, sai daí, abre a porta, e eu não fazia nada. Tive primos meus que, andas triste, andas isto, andas aquilo, vamos sair à noite, vamos divertir-nos, vamos ali, vamos acolá. E foi aí que eu entrei nesse mundo das noitadas. Eu bebia uma cerveja, bebia 2 cervejas, depois mais uma bebida branca, ia sempre adicionando qualquer coisa até que chegou a um ponto em que era beber para esquecer. Entretanto, comecei a entrar no mundo da droga, inicialmente pelo tabaco, depois comecei a experimentar AX, cannabis, ganzas, LSD, que foi a droga mais forte que eu tomei. Eu cheguei inclusive a ter uma noite que eu
fumei tanta droga, meti ácidos, que são os LSDs, e eu andava totalmente alucinado. Eu só me lembro de andar a apanhar beatas do chão e a fumar aquilo tudo. Tudo o que eu encontrasse no chão, fumava aquilo tudo. E só havia barulhos, coisas à minha volta e era tudo alucinações. Não imaginava qualquer futuro para mim, apenas pensava naquilo. Era chegar à escola, tomar droga com os colegas, chegar ao fim de semana e sair à noite com os primos. No fundo era isto. No meio de tanta coisa errada, tanta coisa má que me aconteceu, pessoas que fizeram muitas coisas erradas, houve também pessoas boas que eu conheci e uma pessoa que é muito importante hoje na minha vida, que é a minha esposa. Começámos a namorar e eu, como era uma pessoa muito carente, eu queria toda a atenção da minha namorada. Eu queria ela ao pé de mim sempre e sempre com 100% da atenção dela. Ou seja, era tanta carência que eu tinha que se ela falasse para outra pessoa, eu já começava a discutir com ela, começava ela a discutir comigo. Apesar de eu gostar dela e ela de mim, a coisa não se sintonizava. Tanto eu como ela andávamos na noite e isso acabou por prejudicar a nossa relação também. Houve um dia que a minha namorada disse-me que algo não estava bem. Eu também vi que havia ali certos pontos do relacionamento que não estavam bem e ela começou-me a falar da Igreja Universal. A mãe dela também já lhe tinha falado e eu comecei-me a interessar. Até que houve um dia que nós resolvemos ir na igreja. Aquela mensagem que eu ouvi, mesmo ninguém me conhecendo, aquilo parece que foi ao encontro daquilo que eu estava a passar. E depois, reunião após reunião, e mesmo a comentar com a minha namorada, parece que o namoro já estava a melhorar, as coisas estavam a ficar melhores. Entretanto, todos aqueles vícios, o tabaco, a bebida, parece que foi natural, uma coisa natural, deixou de fazer sentido, aqueles amigos, porque eu comecei a dedicar mais tempo para mim e ao que eu realmente queria ser, e foi a partir daí que eu larguei totalmente aquele mundo onde eu estava. Conheci uma fé diferente, uma fé inteligente, coisa que eu não ouvi em lado nenhum, e pouco a pouco eu comecei a ter outros objetivos. Este Deus que eu conheci fez totalmente a minha vida transformar-se. Foi um autêntico milagre. Isto, olhando para trás, não há comparação. Hoje sou um rapaz totalmente diferente daquilo que eu era e quando olho para trás não vejo motivos para voltar para aquela vida que eu levava. Foi uma transformação total. Eu hoje sou um homem feliz, sou um homem bem casado. Eu hoje faço questão de dar a conhecer a minha história, porque há muita gente que está a sofrer e que pode mudar, tal e qual como eu mudei. Olha o que aconteceu com este senhor, o senhor Daniel. Por causa da situação do pai, a sua vida virou do avesso. Por causa da morte do seu pai, ele entrou por maus caminhos, desestabilizou-se emocionalmente falando, meteu-se nos vícios, a sua vida só foi de mal a pior, até que conheceu a fé, o Deus vivo, o Deus poderoso. E quando Daniel colocou sua vida nas mãos de Deus, quando este Senhor depositou-se no altar, ou é ou não é, ou tudo ou nada, então Deus começou a mudar. Deus começou a transformar. E é isso que Deus fará na sua vida. Não importa se você está doente, oprimido, viciado, com problemas na família, problemas econômicos, você que foi trocado, trocada, você sofreu infidelidade, traição, tem pensado na morte, depressiva, angustiado, não importa, hoje você vai estar conosco.
ou às 7 da manhã, ou às 9 da manhã, ou às 3 da tarde, ou às 6 horas da tarde. Traga uma garrafa com água. Nós vamos apresentar a Deus. Nós vamos tomar dessa água abençoada. E juntamente com o nosso convidado, com a nossa convidada, traga uma pessoa consigo. Traga um familiar, um amigo, um colega. Nós vamos determinar, ou você vai determinar comigo, porque eu vou estar no culto. Nós vamos determinar que em 24 horas Deus venha trazer um sinal, Deus venha trazer uma mudança para a nossa vida. É um desafio de fé. O que dois ou mais concordam na terra é concordado no céu. Você crê? Você crê que Deus pode mudar a sua vida como mudou a vida do senhor Daniel? Então faça parte desse desafio. Aqui no nosso cenáculo do Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos bombeiros sapadores e em todas as igrejas universal. 24 horas. O que pode mudar na sua vida em 24 horas? Existem situações na sua vida que lhe tiram por completo o chão dos pés. Uma doença grave, um despedimento inesperado, uma acusação injusta, um divórcio, e parece que tudo o que tenta fazer para resolver torna-se completamente inútil. Mas, e se lhe dissermos que a sua vida pode mudar em 24 horas? José acordou escravo e foi dormir governador. Em 24 horas, Deus pode mudar tudo. Eu declaro que a partir de agora, José é o governador de toda a terra do Egito. E eu quero que ele seja oficializado diante do povo. A sua situação é de vida ou de morte? Então prepare-se, a sua vida pode mudar em 24 horas. Está escrito. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus fará a parte dele e você precisará de fazer a sua. Junte-se às milhares de pessoas que em todo o mundo estarão em oração. Domingo, das 24 horas, dia 3 de abril, a partir das 9h30. No Cenáculo do Espírito Santo no Porto, na Ruegas Muniz, número 485. No Templo Maior em Lisboa, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. No Cenáculo do Espírito Santo em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, número 151. E em todos os templos da Universal. Bispo, eu cheguei na igreja com cancro no colo do útero. Olha só, vira ali para as pessoas e fala. Cancro no colo do útero. Sim, vinha desenganada já pelos médicos. Eu fui a uma médica que na altura entrei sozinha, o meu marido ficou cá fora. E ela, mal me começou a examinar, ela perguntou se o meu marido estava lá fora. Eu disse que sim. Ela mandou chamar o meu marido e disse logo que eu estava com cancro. E mandou fazer a biópsia, fez a recolha, mandou fazer a biópsia e veio confirmado que estava cancro. E tinha se espalhado ou estava só naquele local? No momento estava só no útero. E então depois eu não aceitei, procurei outra médica, uma especialista também aqui no Hospital da CUF, e ela disse que sim, realmente. Ela até me perguntou na altura a idade. A médica começou a chorar quando ela olhou para mim, porque eu tinha um sonho de ser mãe. E então aquele estava no meu útero, não podia. A médica disse, vais ter que retirar já o útero, não vai dar para esperar para teu filho, tem que tirar já. Mesmo assim ela disse para eu fazer uma inseminação antes de retirar o útero. E eu fui, paguei um especialista particular, fui fazer a inseminação no Hospital de Coimbra e não consegui, bispo. Mesmo assim eu paguei para fazer a inseminação e não consegui. Foi quando eu caí em uma cama com uma depressão, estava a tomar 9 comprimidos por dia. Fiquei com o meu casamento destruído à conta disso, porque eu queria muito ser mãe, o meu marido queria ser pai e a sua preocupação naquela hora era mais ser mãe do que ser curada do cancro? Exatamente, era mais ser mãe. Então, mas não era mais importante na hora você pensar na sua vida? Muito mais. Porque muito você, mais. se tivesse uma criança, ia deixar a criança sem mãe.
Exato. Não seria pior? Bem pior, mas eu não pensei assim. Não pensou, tá vendo? Então, quer dizer, ela tinha que ter concentrado a fé dela, não é? As forças dela na cura. Porque como a senhora não conseguiu engravidar pela inseminação artificial, aí bateu a depressão. Quer dizer, eu vou morrer e não vou deixar uma criança, que é o meu sonho. Não é isso? Exatamente. Então fiquei naquela cama, fiquei a tomar os 9 comprimidos, fiquei completamente desfigurada, deformada, bispo. E então foi quando um rapaz, filho de uma obreira aqui da igreja, que ele me conhecia há muito tempo, ele falou para eu vir à igreja. Mesmo assim eu fiquei a resistir, não queria vir, porque eu havia saído da igreja por maus olhos, já tinha frequentado, eu saí por maus olhos. Aí eu não queria dar o braço a torcer. Maus olhos de quê? O que foi? Do pastor. Eu não concordava, fiquei a não concordar com aquilo que era ensinado. E decidi sair. A minha vida ficou completamente arruinada. Mas o pastor ensinava alguma coisa errada? Nada errado. Ensinava a palavra. A palavra. Mas a senhora não concordava? Não concordava. Então, quando voltou, como é que foi a sua cura? Eu voltei, bispo, eu comecei a ouvir a mesma palavra que eu ouvia antes. A palavra não mudou, Jesus era o mesmo. Mas aí eu comecei a praticar. E da mesma forma que eu ouvia os médicos lá fora a dizer faz isto, faz aquilo, eu não conhecia o médico, mas eu obedecia. Eu não sabia se aqueles 9 comprimidos que eu tomava por dia iam ter resultado, mas eu obedecia. E então eu passei a ter aquilo para mim, comecei a fazer o uso da água, comecei a obedecer. Quer dizer, a senhora pensou, se o médico manda, eu obedeço, agora o que o pastor está falando, eu vou obedecer. Não é isso? Exatamente. E valeu a pena? Valeu, bispo. Eu fui curada do cancro. Assim que eu comecei a fazer o uso da fé, eu fui curada do cancro. Foi curada? Fui novamente procurar a médica. E a médica, exames? Fiz exames e a médica, até com o meu marido, a médica disse, mas quem é que disse que tu tinhas cancro? Eu mostrei os exames para ela, todos positivos. E ela disse, tu tens o útero de uma Barbie. De quê? Barbie, uma boneca. Ah, sim. O teu útero está lindo, lindo. Não tem lesão nenhuma, não tem nada. E eu vi que eu fui curada pela fé. Eu falei para o meu marido, vendo? Foi pela fé. Curada. Quer dizer, não tinha mais o cancro no útero. Nada. Aí agora podia ter filho, né? Aí é assim, bispo, continuava a não ter o filho, mas eu já não me preocupava com aquilo. Mas o importante era a sua vida, né? Bispo, eu nunca pedi um filho a Deus e hoje eu tenho 3 gêmeos. Eu nunca pedi a Deus para me dar um filho. Hoje eu tenho 3 Tem 3 gêmeos. logo de uma vez? 3 de uma vez. Queria tanto que foi 3 logo de uma vez? Foi. Tá bom, então. Deus te abençoe, tá bom? Obrigado pelo testemunho. Estaremos também, hoje, domingo, buscando a direção do Divino Espírito Santo. Porque sem Ele, nada podemos. Sem Ele, nada somos. A senhora, o Senhor, que muitas vezes até diz para si mesmo, eu me esforço, eu luto, eu tento fazer as coisas certas, por que não me sai certo? Por que tanto entrave? Por que tanto bloqueio? Porque sem mim, disse o nosso Senhor, nada podeis fazer. Nós precisamos da direção do Divino Espírito Santo. Então você vai entregar-se a Ele, colocar sua vida à disposição dEle. Olha, meu Pai, eu reconheço as minhas debilidades, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço os meus erros, as minhas fraquezas, os meus pecados, mas também reconheço que o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa, é um Deus que a sua mão não está fechada, seu braço não está encolhido. Seu braço está estendido, sua mão está aberta, seu ouvido está aberto às nossas orações sinceras e humildes. Deus virá ao seu encontro e lhe abraçará. Aproveite, não fique chorando, desesperado, desesperada, pensando que a sua vida já não tem nada mais a fazer. Venha render-se e receber o Divino Espírito Santo. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Qualquer informação, liga para o nosso SOS Espiritual, o 21 836 8008.